Olá, seja bem-vindo ao nosso curso gratuito Leitura e Interpretação de Projetos Elétricos. Nesse curso aqui você vai aprender o passo a passo do que você tem que entender, como ler e interpretar plantas elétricas e até algumas dicas para você também elaborar o seu próprio projeto elétrico. Essa aqui é a aula 1 de uma série de aulas que nós vamos criar aqui para te ajudar no dia a dia, que eu sei, né? Quando eu terminei a engenharia eu tinha muita dúvida ainda de ler e interpretar projetos elétricos. Então imagina que você está lá na obra agora, vai todo mundo abrir aquela folha A0 para discutir e você vai ficar ali boiando com vergonha, morrendo de medo se alguém perguntar alguma coisa para você. Eu não quero que isso aconteça mais, então eu vou te ajudar através desse curso aqui, tudo bem? Mas ó, se é a primeira vez por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações até para você receber as próximas aulas, porque essa aqui é a aula 1 de algumas aulas que nós vamos fazer sobre esse tema, beleza? E muito prazer, né? Meu nome é Anderson Campos, seja bem-vindo à Escola da Elétrica, se você ainda não me conhece, e vamos começar o nosso conteúdo aqui. Esse conteúdo aqui ele vai te ajudar a ler e interpretar, para você que está procurando aí como fazer projetos elétricos, querendo entender mais, vai te ajudar bastante também. Nessa primeira etapa aqui, eu estou trazendo um esquema elétrico da ligação de um interruptor simples. Calma, a gente tem que começar do básico mesmo, é assim a gente vai avançando, tá? Vamos passar pelo paralelo, intermediário, entre outras situações também. O esquema elétrico eu tenho aqui basicamente, eu vou começar pelo condutor neutro aqui, né? O condutor neutro ele vai ligado direto na lâmpada. Então essa simbologia aqui é uma simbologia clássica que a gente utiliza para ligação de lâmpada, tá? Geralmente não, né? É uma regra, tá? O neutro ele vai direto para a lâmpada. Já o condutor fase, ele tem que passar pelo interruptor. Então aqui eu já tenho a simbologia de um interruptor simples, ok? O interruptor simples não tem segredo, você liga a fase nele, quando você fechar o interruptor acende a lâmpada, é o básico, né? Só que aí o detalhe que quem está iniciando às vezes tem um pouquinho de dúvida, o que é o retorno? O retorno é exatamente o condutor fase, só que após a passagem pelo interruptor. Então eu chego com o condutor fase, o lado que sai do interruptor e vai ligado na lâmpada, a gente chama de retorno, ok? Então grava na sua cabeça a primeira coisa, o condutor fase ele se transforma em retorno. Não quer dizer que a característica elétrica, as grandezas elétricas vão mudar, não é isso, tá? É só uma nomenclatura de você identificar o que é cabo fase e o que é retorno. O cabo fase chega no interruptor e o que sai se chama de retorno, porque ele vai retornar para a lâmpada para fazer o acionamento. Beleza, então esse é o esquema elétrico. Agora eu tenho aqui o arranjo físico, né? O que é o arranjo físico? O arranjo físico é só para você entender lá na prática, na obra, fisicamente, como seria a ligação disso. Então eu tenho aqui o condutor fase e neutro entrando, né, num eletroduto, e aí o neutro ele vai direto, ó, perceba que esse tracejado aqui ele vai direto na lâmpada, ok? Como a gente mostrou aqui no esquema elétrico, né? Ó, o neutro vai direto na lâmpada. Já o condutor fase ele passa pelo eletroduto, ele segue aqui para o interruptor, ele passa pela caixa elétrica, ou seja, pelo ponto de iluminação, só que não tem nenhuma derivação, ele só está usando a caixa de iluminação como caixa de passagem e ele segue lá para o interruptor. Então ele vem pelo teto, por exemplo, depois ele vai e desce pela parede, chegando aqui por dentro, ó, passando aqui para chegar no interruptor. E aí aqui no interruptor, lembra que eu falei, chega a cabo fase, sai, o que sai se chama retorno. Esse tracejado aqui, ó, é o retorno, então ele retorna vindo até a caixinha para ser conectado aqui alguns chamam de bocal, né? O termo popular do brasileiro é bocal de luz, mas a gente chama de receptáculo, né? É o termo técnico para você ligar a lâmpada ali, beleza? Então o arranjo físico é isso, manda neutro direto, passa aqui pelo eletroduto, cabo fase e o retorno segue voltando para chegar na lâmpada. Já a representação unifilar em planta, né, nós temos aqui uma planta de um cômodo, é uma planta elétrica, como se eu estivesse analisando na obra mesmo, né, é um cômodo aqui. Nessa planta eu tenho um quadro de distribuição aqui na parede e essa representação já é um quadro embutido na parede. Eu tenho aqui no centro um ponto de iluminação, ok? É uma caixa octogonal, por exemplo, que seria para você fazer a conexão e ligação da lâmpada. E aqui
aqui na porta, aqui logo que eu entro nesse ambiente, eu tenho um interruptor simples, né? E essas linhas contínuas aqui seriam os meus eletrodutos, ok? Então aqui eu tenho os eletrodutos que vão passar os circuitos e os cabos para fazer a ligação elétrica, né? E aí o que acontece? Na parte do ponto de iluminação, eu tenho esse número 3 e esse número 100. Esse número 3 é o número do circuito. Então se eu pegar no meu quadro lá, eu tenho disjuntor 1, circuito 1, disjuntor 2, circuito 2. Então esse aqui é o circuito 3. E esse 100 é a potência elétrica prevista para esse ponto de iluminação. Pode ser em watts, pode ser em VA. Ok? Já aproveitando, se você usar LED, você for especificar, você pode usar a potência conhecida em watts do LED também. Eu tenho o eletroduto. Aí como que eu identifico quais são os cabos que estão passando dentro desse eletroduto? Eu tenho aqui uma linha de chamada. Essa linha aqui é uma linha de chamada. É como se eu estivesse trazendo uma linha para escrever uma observação do que está ali dentro do eletroduto. Então eu traço essa linha de chamada e eu tenho esses dois riscos aqui. Esse primeiro risco, essa primeira linha na vertical, ela é o condutor fase, ok? Ela representa um condutor fase que está ali dentro. E esse L de ponta cabeça, é o neutro. Então significa que dentro desse eletroduto eu tenho um condutor fase e um condutor neutro passando com o circuito. E ambos, né, tanto o condutor fase quanto o neutro, eles são do circuito 3, ok? Então eu tenho o circuito 3 passando aqui, fase e neutro. Aqui eu já quero chamar atenção para uma coisa. Lá mais na década de 90 para trás, ali, anos 2000, se bobear até hoje, né? Muitas pessoas ainda negam passar o condutor terra, o condutor de proteção, que pode ser na cor verde ou verde e amarelo. O pessoal para iluminação só quer passar fase neutro para economizar. E aí o que acontece? Se você for consultar a norma, você vai ver que precisa ter o condutor de proteção sim, tá? Não vou entrar nesse mérito agora, mas recomendo que você passe também. Por que nessa planta não tem? Porque eu tirei essa planta de um livro muito antigo meu, tá? Nessa época que o pessoal fazia mais desse jeito. Então eu já estou te atualizando, aproveitando para você considerar sim o condutor de proteção aqui nessa planta. Eu nem corrigi ela de propósito para comentar isso com você, beleza? Então sempre use o condutor de proteção também, porque hoje você tem luminárias, desde as pequenas até as grandes, elas têm carcaça metálica. Então a pessoa vai fazer uma manutenção, alguma coisa, corre um risco de tomar um choque elétrico se tiver algum defeito, algum problema, alguma fuga, né? Tem uma série de fatores, né, que poderia acontecer. Então usa sim o condutor de proteção aqui, beleza? Mas vamos lá. Então eu tenho o condutor fase e neutro do circuito 3 passando aqui dentro do eletroduto, chegando no ponto de iluminação. O condutor neutro, você repara que nesse eletroduto aqui que vai para o interruptor, eu não tenho aqui a representação do condutor de neutro. Ele encerra, né? Ele morre aqui no ponto de iluminação. Por quê? Vamos trazer lá o esquema elétrico. Lembra que a gente falou do esquema aqui, ó, o condutor neutro, ele vai direto até a lâmpada. Só a fase que você secciona passando ali pelo interruptor. Então, aqui na minha planta, esse neutro ele vem até a caixa elétrica, até a caixa octogonal do ponto de iluminação. Já o condutor fase, ele vai até o interruptor e esse risquinho aqui, ó, esse primeiro risco que é a condutor fase, esse primeiro aqui, ó, que está bem embaixo do 3, é a fase que chega no interruptor. E esse risquinho pela metade, que seria uma meia fase, né? Brincando aqui, mas é uma metade da simbologia aqui, é o retorno. Então, lembra do esquema elétrico aqui, ó? O condutor fase chega no interruptor e o que sai é o retorno. Então, aqui nessa explicação, a fase chega no interruptor e o retorno aqui, ó, ele retorna para a lâmpada, ok? Então, essa aqui é o básico aqui da representação unifilar quando a gente tem interruptor simples. Pode parecer básico para alguns, não sei, né? Mas só para você ter isso em mente, ok? E aí o que acontece, né? Agora, calma que a aula não acabou ainda. É muito importante agora, você percebeu que nessa aula eu tentei ser detalhista, tentei até, talvez eu tenha sido repetitivo, né? Mas é para fazer você entender, sentir o clima aqui do curso gratuito. Nas próximas aulas a gente consegue ir avançando um pouquinho mais direto ao ponto, tá? As outras aulas vão ser nessa pegada. Nós vamos trazer aqui o esquema elétrico, né, dos interruptores paralelo, intermediário, da parte de tomadas. Nós vamos trazer o arranjo físico e também a representação unifilar, analisando
explicando o esquema passo a passo para você entender 100%, tá? Se você gostou desse formato dessa aula e quer mais aulas assim, já deixa aqui nos comentários, o seu feedback é muito importante para mim. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber as próximas aulas, tudo bem? Todo esse método, esse embasamento que a gente está trazendo aqui, eu estou trazendo um resumo lá do nosso método curso Projeto Elétrico na Prática, que é um curso à parte, um curso pago do zero ao avançado na área de projetos elétricos. Caso você quiser saber mais, né, a gente tem um módulo só sobre leitura e interpretação lá. Eu vou deixar o link aqui também na descrição e no comentário fixado para você conhecer. Essa foi a finalização da aula 1. Quando sair a aula 2, vai aparecer para você aqui nessa tela final a aula 2 para você continuar esse curso gratuito para a gente avançar a falar dos próximos interruptores paralelo, intermediário e assim por diante. Tudo bem? Então é isso, um grande abraço para você, nos vemos na aula 2.